alunos da primeira série, sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos entender as características de um sistema de poder que perdurou durante séculos na Europa. Nós vamos falar um pouco sobre o absolutismo, sobre como que ele existiu ainda lá durante a Baixa Idade Média, qual a relação da burguesia com o absolutismo, como se dava a característica política do absolutismo e, por exemplo, compreender as teorias que legitimavam essa forma de governo na Europa, né, os seus principais pensadores, como por exemplo o Thomas Hobbes, como por exemplo Maquiavel e entre outros. Compreender como que eles viam o sistema absolutista e a necessidade do domínio de centralização do poder nas mãos de uma pessoa. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Qualquer dúvida estarei à disposição. E no mais é isso. Fiquem todos com a aula de História. Gente, bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa aula de História hoje, novamente com mais uma temática, com mais uma pauta em relação a esse processo de transição, da Idade Média para a Idade Moderna, agora levando as características não apenas práticas, vamos dizer, aos eventos principais que marcam a Idade Média, mas nós vamos também ver quais foram os eventos teóricos, quais foram as mudanças de comportamento, a partir da aula de hoje, nós vamos ver quais foram as mudanças de comportamento que vão dominar essa fase de transição e que vão permanecer, bem evidentes, principalmente na Idade Moderna, que vão ser a matriz, vamos dizer assim, do pensamento e da organização política e social até da Idade Moderna até meados da Idade Contemporânea. Uma dessas características importantes que a gente vai observar vai ser o absolutismo. O absolutismo ele vai ter as suas origens nesse período de transição, da Idade Média para a Idade Moderna. E na Idade Moderna nós vamos observar, vocês vão observar mais adiante, que ele vai ser bastante intenso, bastante dominante, vamos dizer assim, no sistema político mundial, no sistema político europeu. As grandes nações europeias, boa parte delas vão se valer do sistema absolutista, ok? Mas aí nós vamos ter que considerar e ver o que se trata o absolutismo. Como nós já chegamos a ver na aula passada sobre os eventos que vão caracterizar a Baixa Idade Média, um desses eventos vai ser o surgimento da burguesia. A burguesia que era a classe econômica, os grandes comerciantes, os grandes navegadores que iriam causar a questão política, os grandes acumuladores de recursos econômicos. A burguesia ela vai surgir a partir das áreas de comércio, das trocas comerciais, e do acúmulo de patrimônio, vamos dizer assim, o acúmulo econômico desses comerciantes, ok? E aí como que nós podemos então conceituar o absolutismo? O absolutismo vai ser o processo de centralização política nas mãos do rei. O rei ele vai tomar todos os recursos políticos, ele vai centralizar todo o poder de decisão na mão dele. Não vai delegar esse poder de decisão a outras pessoas. Ele apenas ele vai tomar conta desse processo de tomada de decisão. Esse é o significado mais evidente, vamos dizer assim, do absolutismo. Ok? Ele vai ser o resultado da evolução política das monarquias, as monarquias nacionais que vão surgir lá na Idade Média, que vão ser basicamente formadas pela aliança entre o rei e a burguesia. O rei, por si só, ele não tinha condições de manter, por exemplo, um processo de expansão territorial, porque era necessário montar um exército, era necessário se armar, era necessário ter condições de realizar uma empreitada militar. E, economicamente falando, isso para o rei era impossível. Mas, com o apoio da burguesia financiando esse processo de com o apoio da burguesia financiando esse processo de armamentismo, o rei ele teria condições de montar um exército, teria condições de realizar atividades de expansão do seu território para mais outros territórios. Ou seja, o absolutismo vai ser a centralização nas mãos do rei
porém com a consolidação da aliança entre rei e burguesia que começou na Baixa Idade Média, ok? Vamos avançando um pouquinho mais e ver quais seriam os interesses dessa situação toda, os interesses por trás do absolutismo. O primeiro interesse seria a centralização do poder político. Como a gente já falou anteriormente, o rei iria tomar conta de todas as tomadas de decisão no seu território. Nós iríamos ter a padronização monetária, né? Haveria uma uniformidade na questão econômica, para poder assim cada vez mais o controle ser mais exato e a centralização nesse setor também pelo poder político do rei ser mais incisiva, ser mais intensa, né? Nós vamos ter a adoção dos mecanismos protecionistas, ou seja, os recursos que eram produzidos nos territórios dos países teriam um amparo maior do que aqueles que seriam vindos de outras regiões, garantindo assim a expansão das atividades comerciais, né? A adoção de incentivos comerciais para que ainda a nobreza feudal que ainda existisse se tornasse cada vez mais enfraquecida, uma vez que a nobreza feudal, o comando feudal, ele se pautava pela descentralização, né? Enquanto que a atividade comercial, como vocês observaram, a troca de moedas, a troca de recursos, a economia comercial, ela precisava de uma centralização. E essa centralização ficava na mão do poder político, na mão do monarca, né? Sendo assim garantindo ao monarca essa supremacia política, já que a descentralização fortalece a nobreza feudal. E como vocês viram, como nós chegamos a ver um pouco no trabalho do primeiro bimestre, por exemplo, em relação ao feudalismo, vocês podem observar muito bem que o feudalismo, o poder era fragmentado. Cada feudo tinha a sua autonomia, tinha as suas características políticas próprias, né? Diferente de outro feudo e de outro, ok? Vocês vão observar que esse enfraquecimento vai acabar contribuindo para que o rei, no período absolutista, ele se torne cada vez mais poderoso, né? O acúmulo de poder fique cada vez mais restringido, né? Restrito a ele. Nós vamos ter algumas reformas religiosas, por exemplo, por conta desses processos, nós vamos observar também que, mais adiante, que vai acontecer um período de descrédito em relação à Igreja Católica, né, por conta das cruzadas, por conta dos fracassos econômicos que as cruzadas acabaram trazendo, né? Mais adiante, nós vamos ver que a questão de corrupção dentro da igreja também ela vai acabar gerando uma série de descrenças, principalmente em relação às classes mais abastadas, né? Nós vamos ter aí a questão da venda de indulgências, significativo para a questão da manutenção da fé na Igreja Católica, né? O surgimento da reforma protestante, que nós vamos também ver um pouco mais adiante em relação a como que se deu esse processo, né? E aí, isso também acabaria fortalecendo o poder real, né, em vários países que eram de tendência absolutista, ok? Durante a Idade Média como um todo, o poder ele estava em três esferas, né? O poder local, no caso os feudos, a nobreza ali medieval, né? O poder nacional, exercido pelo monarca, pelo grande rei que comandava, vamos dizer assim, os feudos, as áreas feudais, ok? E o poder universal, que era exercido pelo papado. O Papa, naquela época da Igreja Católica, ele não era só um líder religioso, um líder espiritual. Ele era um líder terreno, ele tinha exércitos, ele tinha territórios, ele tinha influência política, né? A ponto de influenciar outros territórios, influenciar questões sucessórias de outros territórios. Ok? O Papa ele tinha essa influência gigantesca. Porém, com essas situações que eu acabei de falar para vocês, a descrença, né, por conta do fracasso das cruzadas e depois o surgimento de questionamentos dentro da própria igreja, que foram os principais motivos bastante significativos para que a igreja ela fosse perdendo credibilidade. E esses poderes, por exemplo, esse poder universal do Papa, ele acabasse por ser questionado, né, dentro da própria igreja por setores, por exemplo, como Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um clérigo da igreja, mas acabou questionando as condutas que eram realizadas em relação à questão de salvação, à questão de venda de indulgências e de outros
de outros erros que ele apontava dentro da igreja, ok? Nós vamos ver que essas transformações, primeiro a transformação política, a questão do absolutismo, e depois as transformações comercial com o renascimento, cultural e questão religiosa com a reforma, só vão consolidar essa decadência da Igreja Católica nesse período, ok? Vamos avançando aqui, né? E ver aqui que ela também, o absolutismo vai acabar influenciando as questões do desenvolvimento cultural, né? Dos elementos culturais que vão se desenvolver com o surgimento do absolutismo e com o surgimento de outras questões e outros questionamentos que vão aparecendo ao longo da história. Por exemplo, um dos elementos culturais vai ser o desenvolvimento do estudo de direito nas universidades e a preocupação em legitimar o poder real, né? Como a questão da centralização ela tinha que ter um fundamento, o estudo do direito, o estudo da formação das leis, ele tinha esse objetivo, que era pautar justamente garantias de que o poder real centralizado nas mãos de uma única pessoa, né, do monarca absolutista, sem levar em consideração outros elementos, ele tinha que ter uma verdade científica, uma verdade jurídica, né? Não apenas uma verdade religiosa, como nós vamos ver quando os clérigos da igreja eles trabalharem nesse quesito, né? Não apenas a questão religiosa, os clérigos do absolutismo, na verdade, os pensadores absolutistas, né? Outra situação que nós vamos ver é a questão do renascimento cultural, mais adiante, mas vamos dar uma palhinha aqui agora. O renascimento cultural ele vai contribuir para um retorno do direito romano, né? O direito romano anterior, que ele também tinha como um dos objetivos vincular o poder real dos imperadores, dos césares, né, com verdades universais, com verdades divinas, vamos dizer assim, né? E óbvio que o absolutismo também ele vai levar em consideração, principalmente os seus autores, esse quesito de legitimar o poder real total e centralizado nas mãos do rei, ok? Aqui nós vamos ver como que era, como que estava a Europa ocidental nesse período, né? Nós vamos ver aí, por exemplo, o surgimento do reino português. O reino de Portugal ele vai ser um dos primeiros, vamos dizer assim, um dos primeiros reinos modernos da história. Depois vamos ver aqui algumas características, por exemplo, a questão da Itália, ali a região que hoje nós podemos considerar a Itália era totalmente fragmentada. Tinham reinos, principados, ducados, né? Assim como a Alemanha. A Alemanha também ela tinha a questão do Sacro Império Romano Germânico, né, que foi durar bastante tempo, durou quase 900 anos, porém não tinha uma unidade, vamos dizer assim, significativa, uma unidade política significativa. Eles tinham elementos culturais que os uniam, porém elementos políticos não tinham nenhum. Eram vários reinos, ducados e principados brigando pelo poder e pela supremacia na região, né? Nós vamos ter aí os reinos, o reino da Inglaterra, o reino da Dinamarca, da Suécia, o reino da França, entre outros, né? E se vocês observarem bem, quando eu falei para vocês a questão do Papa, que o Papa ele não era apenas um líder espiritual, ele era também um líder político. A igreja ela tinha todos esses territórios, né? Aí esse território que está em negrito, estados da igreja, eram todas propriedades da Igreja Católica, eram todas propriedades do Vaticano, ok? Observando essa situação, vamos avançando aqui como que funcionava então o mecanismo para dar vida ao absolutismo. Os pontos importantes era basicamente a criação de um exército, o controle do legislativo e o controle sobre a justiça, né? Esses foram os elementos principais para que o absolutismo ele se mantivesse por muito tempo, né? O exército nacional, para que ele queria um exército? Para que um exército iria funcionar nos governos absolutistas, vamos dizer assim, né? O exército ele funcionava como um instrumento principal do processo de centralização política, né? Formado por mercenários e tinha o intuito de enfraquecer a nobreza e não armar os camponeses, né? Primeiro que essas duas classes eram classes que sempre viam relegadas ao segundo plano, tanto a nobreza e principalmente os camponeses, né? Ou seja,
evitando dar motivos e munições para que eles viessem a se tornar contra o governo central, era um dos fatores de criação do Exército Nacional, que era uma questão de intimidar, vamos dizer assim, essas classes não tão favorecidas, não tão próximas da elite, a ponto de mantê-las elas ali afastadas, né, controladas a serviço do monarca absolutista, ok? Como que o controle legislativo ele entra nessa situação? Todas as decisões do reino estavam controladas diretamente pelo rei. O rei, por ele ter o poder praticamente total, ele também poderia criar as próprias leis, né? Ele poderia criar decretos e éditos para que, por exemplo, alguma coisa que fosse do agrado dele, do interesse dele, pudesse valer como forma de lei, né? Uma das características da centralização absolutista vai ser essa. Ele vai ter o controle sobre o legislativo e vai ter o controle sobre a justiça, né? Na justiça, ele vai ter, por exemplo, a criação do Tribunal Real, sendo superior aos tribunais locais, né? Os tribunais locais, naquela época, ainda eram de domínio do senhor feudal, serviam e obedeciam às questões para favorecimento do senhor feudal. Com a criação do Tribunal Real, vamos dizer assim, as decisões, os decretos, as determinações feitas pelo judiciário tinham como base o aval do rei, ok? Era algo que respondiam ao rei, ao monarca absolutista, ok? Tinha a questão também do controle das finanças e a questão da burocracia estatal. Como que se era controlada as finanças? O governo ia diretamente influenciar na economia, né? Padronizando moedas, cobrando impostos, criando companhias de comércio, impondo monopólios e criando moedas, né? Moedas nacionais que iriam valer para movimentar a economia local, ok? Em relação à burocracia estatal, seria a formação de um corpo de funcionários que auxilia na administração das obras públicas e o fortalecimento do controle do Estado e do poder real, né? Nada poderia passar despercebido diante dos olhos de um monarca absolutista, ok? E para isso que servia a questão servia, né, a questão da burocracia estatal, a questão do surgimento dos burocratas a serviço do rei, ok? Nós vamos observar que o fortalecimento dos poderes centralizados do Estado, ele teve lá os pensadores, os pensadores que formaram, né, que deram vamos dizer assim, voz a características importantes do absolutismo, né? Nós vamos ver que o absolutismo ele vai ser justificado por alguns desses personagens. Vamos ver aqui então como que já vimos aí as características de como que ele tentava, por meio de vários artifícios, centralizar o poder na mão dele. Criação de um exército com caráter intimidador, a questão do controle indireto, vamos dizer assim, na questão da economia, né? E agora nós vamos ver, além do controle das leis do judiciário, obviamente, para que tudo seja favorável a ele, nós vamos ver a teoria, né? Era muito comum haverem lá pensadores teóricos, principalmente nessa fase, para justificar, olha, o rei ele deve continuar no poder, ele deve exercer desse modo que ele está, por conta disso e desses fatores, né? Nós vamos ver aqui alguns dos principais teóricos do absolutismo que criaram argumentos e teorias para explicar, primeiramente, como que funcionaria o absolutismo e justificar a necessidade, né, do absolutismo existir, do sistema absolutista existir, né, da necessidade de ter uma pessoa controlando todos os poderes de decisão em um reino, ok? Vamos observando aqui um pouquinho mais. O principal, né, que se você quiser acompanhar no livro de vocês podem observar a partir da página 40 sobre essa questão dos principais teóricos absolutistas, ok? O principal responsável, vamos dizer, quando a gente fala de absolutismo, né, quando a gente fala dos teóricos do absolutismo, não tem outra justificativa, não tem outro nome que não venha como prioridade em relação aos teóricos do que esse cidadão aqui, que é o Nicolau Maquiavel, né, ou Maquiavel, né? Ele foi o responsável pela secularização da política. A primeira coisa que ele faz é fazer a separação entre a ética cristã
e a política como um todo. O principal livro dele, que, vamos dizer, praticamente todos os grandes líderes já tiveram contato com esse livro, é O Príncipe. Né? O Príncipe, vamos dizer que ele é o primeiro livro mais importante da história absolutista, vamos dizer assim, no sentido do que o Maquiavel vê, né, em relação à política. Né? Já observamos aí logo de cara que ele não quer unir coisas, ele quer separar, principalmente questões éticas. Uma coisa é você ser cristão e seguir os dogmas cristãos, outra coisa é a atividade política. Né? Para o Maquiavel era isso. Né? Ele foi o primeiro defensor do absolutismo. Ele via a necessidade do controle do indivíduo ao Estado. Né? E assim, a vontade do Estado para ele deveria estar acima de todas as outras. Né? Aquilo que o Estado deseja para a pessoa era a vontade absoluta. Né? Dane-se o que a pessoa queria fazer em relação às suas próprias particularidades, vamos dizer assim. Né, as suas próprias vontades. Ele não teria, essa vontade seria apenas do Estado. A vontade que iria prevalecer seria a vontade do Estado, ok? Nós vamos observar aí que uma das frases mais importantes dele também, se vocês observarem aqui no livro didático, vocês vão ver uma das frases que se atribui a ele, na verdade. Não é necessariamente uma frase do Maquiavel, né? Uma frase que vai ser cunhada a ele, mas que não faz parte, é aquela questão dos fins justificarem os meios, né, na verdade. Porém, apesar de não se aplicar a ele, pode se aplicar muito à sua obra, porque o livro O Príncipe, mostra que não apenas o monarca ele deveria ocupar o poder, mas ele deveria fazer os meios necessários para se manter no poder. Né? Se fosse necessário recorrer à traição, que seja, ele deveria fazer isso. Se fosse necessário a falta de confiança ou atitudes um tanto quanto desleais, ok, sem problema. Por isso ele fazia a separação entre a ética cristã e a política, porque ele via que algumas atitudes não iriam com os valores da ética cristã e por isso era necessário fazer essa separação. Né? Por exemplo, ele tinha lá alguns contextos interessantes, se você for parar para observar. Por exemplo, a boa crueldade. Ele era um dos teóricos dessa questão, dessa situação, né, que era a boa crueldade. Que, assim, se é lícito fazer elogios ao mal, né, vamos dizer, a situação, tipo, se você fazer algo que vai desagradar alguém, se você fazer algo para prejudicar alguém, porém é necessário para que você mantenha-se no seu objetivo, que é ficar ali no poder, ótimo. Para o Maquiavel era assim, ok? Ele foi um dos principais responsáveis pela manutenção dos elementos que vão garantir o antigo regime, lá principalmente o antigo regime francês, que vocês vão observar mais adiante no ensino médio, ok? Outro teórico importante, né, é o Thomas Hobbes. Né? O Thomas Hobbes, que vai ser a obra principal do Thomas Hobbes é o Leviatã. Né? O Leviatã, que ele vai levar em consideração, a questão de explicar como que o Estado funciona, qual é a origem do Estado. Né? Ele vai dizer que o homem, em seu estado de natureza, em seu estado natural, o homem ele é egoísta. Né? Porém, esse egoísmo ele é nocivo, tanto para o homem quanto para a sociedade. Né? E como que acontece? Ele vai estabelecer um pacto com o soberano. Né? O soberano vai ter o poder absoluto de dominar as vontades desse homem individual. Né? Procurando se sociabilizar, procurando ter garantias de estabilidade, o homem ele vai acabar abrindo mão de certos direitos seus para que o líder, né, o supremo, o absoluto, o monarca, ele possa dominar e fazer a vontade dele em relação à vontade da sociedade. Basicamente, essa é a ideia do Leviatã, ok? E assim, o Leviatã ele vai ser criado entre 1650 e 1651, ok? Ele teve muita influência, vamos dizer assim, ele teve bastante influência na Revolução Inglesa, no absolutismo inglês,
ok? O absolutismo inglês, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, foi bastante influenciado pelo Thomas Hobbes, né, que era a questão de mudanças na estrutura da sociedade a ponto de tornar uma sociedade mais sólida, mais compactada entre o seu governante e a população como um todo. Se vocês observarem aqui na página 41 do livro de vocês, ele vai mostrar como era a capa do Leviatã, a capa original do Leviatã, né? Vocês observarem lá em cima, aparece a figura de um rei, de um monarca, porém formado por dezenas de outras figuras de pessoas. Ou seja, essas pessoas elas acabavam acreditando sua vida, sua liberdade em prol desse monarca absoluto para que ele tome as decisões que sejam mais favoráveis a ela, ok? Uma frase importante do Thomas Hobbes, e essa ele teve, né, uma certa autoria, né, vamos dizer assim, não é de todo também a autoria dele, é a frase que o homem ele é lobo do homem, né? Ou seja, o que seria basicamente isso? O homem é o lobo do homem. O homem ele é o seu próprio destruidor nesse caso, né? O homem é o seu próprio predador, né? Como ele fala aqui, o homem em seu estado natural ele é egoísta. Porém, quando ele abre mão desse egoísmo procurando a sociabilidade, ele consegue dominar esse lobo que existe dentro dele, né? Essa frase ela é de origem latina, ela é de origem romana, né? Ela é do escritor romano Plauto, que basicamente é assim: homo homini lupus. Isso vai estar aqui na página 41 do livro de vocês. Essa frase ela tem suas origens no século II a.C. Porém, o Thomas Hobbes, quando ele traduz para o inglês, ele vai popularizar essa frase e ela é muito comum até nos dias de hoje, ok? Para finalizar um pouco essa questão, né, dos grandes teóricos do absolutismo, nós vamos ter aí o Jean Bodin, né? O Jean Bodin, ele já vai, por ele ser um pouco mais ligado a essa questão do absolutismo na França, né? Ele já vai considerar o monarca com um poder absoluto de origem divina, né? De origem divina, ou seja, o ungido de Deus. O Jean Bodin ele vai considerar nesse sentido, né? O poder do monarca tipo como uma concessão divina para que ele venha dominar sobre a população, né? E assim, esse poder ele só vai existir na Terra quando o povo se despoja do seu poder próprio, de suas tomadas de decisão particulares, né? E transferir internamente esse poder ao governante, né? Esse poder conferido vai ser o reflexo do poder divino, né? E assim, por isso, pelo fato deles verem essa concessão, os seus súditos devem obediência total ao rei, né? Os súditos devem obediência total ao rei, porque o rei, guiado por Deus, irá conduzi-los ao caminho do desenvolvimento e ao caminho da prosperidade, vamos dizer assim, né? E a obra principal do Jean Bodin vai ser os 6 livros da República. Cada um tem uma obra importante, né? Por exemplo, o Maquiavel tem o Príncipe, o Thomas Hobbes vai ter ali o Leviatã e o Jean Bodin vai ter os 6 livros da República, né? Se vocês observarem bem as características de cada um desses teóricos, elas vão diferenciando, né? O Maquiavel ele já vai naquela questão de que o rei ele é absolutista, o mandato do rei ele tinha que basicamente, uma vez conquistado, preservar e não ter tanta ética cristã assim nesse sentido. Ele fazia a separação entre o religioso e o poder terreno, não é mesmo? Enquanto que o Thomas Hobbes ele já vai observar a questão humana, a natureza humana, e usar essa explicação da natureza para esclarecer o absolutismo e a necessidade do rei controlar a vida e as decisões de seus súditos. Enquanto que o Jean Bodin ele vai partir também dessa mesma situação, de que o rei ele deve ter o poder de liderar e de comandar. Porém, esse comando vai ser uma concessão da população e um reflexo da vontade divina sobre o rei, né? Basicamente, essas são as diferenças entre cada um, ok? Vamos observar uma questão também relacionada à economia mercantilista, o mercantilismo favorecendo a questão do absolutismo, né? Nós vamos observar aqui como que isso funciona, ok?
Então, gente, basicamente foi isso, ok? Em relação às características do absolutismo, as características da economia mercantilista. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essas questões. E no mais é isso, gente. Eu espero que qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês possam me chamar, né, para esclarecer, seja do vídeo ou da atividade em sala de aula, ok? No mais é isso. Um forte abraço a todos, espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula.